Olá, meu nome é Monique Roth, sou advogada do SINDA-MS e hoje eu vim falar sobre a CCT das bases inorganizadas Corumbá e Ladário. A CCT desse ano, nós tivemos grandes diferenças. Há 20 anos vínhamos com uma redação trazendo ali um ou outro ajuste. No entanto, este ano nós trouxemos uma reforma na linguagem e também em alguns artigos, trazendo aqui muitas de maneira explicativa, que claro, já constam em lei, mas também como uma maneira de qualquer pessoa que venha a ler esse arquivo, essa CCT, ela possa entender com clareza. Então nós fizemos essa reforma, fizemos estudos desde CCTs do nosso Brasil todo, mais de 9 estados, para que a gente pudesse trazer com tranquilidade inovações para o nosso estado. Nessas CCTs trouxemos situações para que o empresário possa trazer benefícios para o seu empregado de uma maneira mais efetiva, como o auxílio alimentação, auxílio deslocamento e outros benefícios, como o benefício social, que traz ali para o empregado benefícios diretos quando ele tem necessidades mais pontuais, como por exemplo, quando tem o nascimento de um filho. Nesses benefícios também temos ali o auxílio casamento e também quando uma pessoa chega a falecer, tem benefícios para os familiares também. Então, hoje vamos falar pontualmente cláusula a cláusula para que vocês possam entender. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar enviando para mim no e-mail jurídico@sindams.org.br. A primeira diferença que nós temos hoje em dia na nossa CCT é em relação à vigência. Essa CCT, pela primeira vez, ela vai ter validade de 2 anos, sendo discutido no ano de 2025 somente as cláusulas econômicas, que tratam de valores ou benefícios que estão sendo concedidos. Então, essa é a primeira diferença que você pode verificar na cláusula primeira, onde a gente tem ali a data base e no parágrafo único você tem ali descrevendo que essa CCT vai ser visualizada, trazido um aditivo nela para 2025, que seria 2025-2026. O piso salarial das bases inorganizadas fechou-se em 1.490, que corresponde a 6,67 de hora trabalhada, e para o piso salarial do REPIS, da empresa que aderir ao REPIS, poderá fazer o pagamento do piso em 1.440, que corresponde a 6,54 a hora. Uma das inovações que nós trouxemos é o REPIS, como eu já disse, e nele temos os requisitos que são cumulativos. Sendo assim, o empresário que quiser trazer a sua empresa e aderir ao REPIS, ele precisa se enquadrar no regime de pisos salariais, que é MEI, ME, que é microempresa, e empresa de pequeno porte. Ele deve entregar junto com o requerimento que está disponível no site do SINDA-MS, preenchido com todas as informações constantes nele, deve entregar declaração de quitação da contribuição sindical, se for associado, associativa e da assistencial. Se não for associado, deve entregar a quitação só informando que não é associado e não tem nenhum débito aberto. Se algum trabalhador da sua empresa for associado e fizer a contribuição assistencial, deve fazer essa declaração também junto ao sindicato laboral e deve fazer o recolhimento da declaração junto ao site do benefício social. No site do benefício social você consegue tirar lá diretamente o termo de quitação desse benefício. Com todos esses documentos, você ou vai pessoalmente até o SINDA-MS ou entrega por meio de correio. Assim, com a entrega, dentro de 30 dias, o SINDA vai fazer a avaliação e caso exista algo que não esteja preenchendo o requisito,
Primeiramente, envio uma resposta para vocês no e-mail que vocês colocarem no requerimento e, posteriormente, se ainda assim não for cumprido os requisitos, aí há o indeferimento. No entanto, se for deferido, é emitida a carta, o certificado de adesão, que é assinado tanto pelo sindicato laboral quanto pelo sindicato patronal. Com isso, você pode praticar o piso salarial do Repis. No entanto, se você tiver esse indeferimento do Repis, você deve fazer o pagamento dos meses que, se porventura você fez o pagamento utilizando o piso do Repis, você deve pagar a diferença anterior. No entanto, se você tiver deferido, está tudo certo e você só deve fazer a renovação a cada 6 meses, conforme a cláusula 5ª. Os parágrafos que você vê sobre o Repis na nossa CCT tem todo o detalhamento de todo o passo a passo que você precisa fazer. No entanto, se houver alguma dúvida, você pode também enviar um e-mail no e-mail cct@sindams.org.br. Nas informações que você vai colocar no requerimento, existe a necessidade de você pegar a assinatura do seu contador, que vai atestar a veracidade de todas as informações que estão sendo colocadas no requerimento. Nesse mesmo requerimento, você vai fazer a declaração que há idoneidade de todas as informações prestadas. E caso exista a falsificação ou a divergência de alguma declaração, a empresa fica assim possibilitada de ter um indeferimento da adesão ao Repis. O Repis, ele deve ser renovado a cada semestre. Sendo assim, em janeiro inicia-se um novo semestre, né? E ele vai até agosto. De agosto até janeiro é o segundo semestre. Então, sempre nesses períodos é necessário que a empresa faça o envio de toda essa documentação, comprovando que está quites não só com todas as obrigações da CCT, mas também com as contribuições. A empresa também, como um requisito para a adesão do Repis, ela tem que estar associada ao sindicato patronal, que é o SINDA-MS. A correção salarial para os funcionários que têm o salário acima do piso, superior ao valor do piso, ficou em 4,5. Cláusula 9. Anotação da CTPS. Hoje já sabemos que a carteira de trabalho ela deve ser anotada. E aqui na CCT, mais uma vez, nós trouxemos isso como uma maneira de lembrar vocês, empresários, que não deve ficar sem essa anotação. Nesse caso, a CCT está trazendo um prazo que é o da CLT, que é a anotação em 5 dias. Então, empresário, não deixe de tomar esse cuidado. Descontos salariais, cláusula 10. Os descontos salariais são sim permitidos em lei. No entanto, existem descontos pontualmente permitidos na lei e você, empresário, deve se atentar a isso. No entanto, independente do desconto, é recomendável que vocês peçam a autorização por escrito dos seus empregados. Então, na nossa cláusula 10, temos ali essa anotação para que mais uma vez vocês não deixem de tomar esse cuidado. Cláusula 11, desconto alimentação. O desconto alimentação já é uma cláusula que temos há muito tempo em nossa CCT e ele pode ser até 3,5% do valor sobre o valor do salário base. Então, empresário, você deve, se fornecer a alimentação para o seu funcionário, fazer esse desconto. Lembrando que temos outras cláusulas na nossa CCT, como a cláusula do intervalo interjornada, que possibilita que o empresário faça a diminuição do intervalo caso faça o fornecimento da alimentação. Sendo assim, esse desconto é algo muito importante. E até então, a empresa não tinha a possibilidade de não fazer esse desconto. No entanto, agora com o parágrafo único do artigo da cláusula 11ª, nós temos a opção do empresário fazer esse desconto ou não.
E como cuidado, o empresário deve fazer ali uma declaração do funcionário, isso uma sugestão, que o empresário faça uma declaração do seu funcionário alegando que recebeu o fornecimento dessa alimentação. Cláusula 12ª, risco do negócio. Essa cláusula é para regular a situação que existe sobre cheques, que quando o empregado deixa de ter algum cuidado ou observar as normas da empresa, nessa situação pode ser feito desconto. No entanto, se ele tomou todos os cuidados e existia ali a provisão dos fundos, aí nesta situação ele não pode ter o desconto feito. Essa provisão de fundos deve ser feita, que é a nossa conhecida quebra de caixa, que também veio uma cláusula mais clara na nossa CCT. Cláusula 13, contrato de experiência. Essa cláusula veio como uma inovação. Já existem em outras CCTs do nosso país e como uma maneira de trazer uma possibilidade para o empresário ter períodos menores no período de experiência, trouxemos a possibilidade da divisão em até 3 períodos. Mas deve ser feito toda a documentação que é necessária para a prorrogação de cada período. No contrato, é necessário que o empresário tome o cuidado de delimitar o primeiro período e em um documento com a prorrogação deve estar delimitado o segundo e, se houver até a 3ª prorrogação, fazer a delimitação. Mas atenção, independente da divisão em 3 períodos ou em 2, o empresário não pode de maneira alguma passar do período de 90 dias, que é o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho, na CLT. Nesta mesma cláusula, temos o parágrafo único, que traz ali a mesma letra da lei, que é a permissão para que, após 6 meses, caso você desligue esse funcionário e ele venha retornar na sua empresa, após 6 meses ele pode sim ter um novo período de experiência. Mas atenção, se você desligar esse funcionário e em menos de 6 meses fizer a recontratação dele, você não pode submetê-lo a novo período de experiência. Cláusula 14, intervalo intra-jornada. Diante da especificidade do nosso setor, temos ali a possibilidade do fornecimento da alimentação para esse empregado no local de trabalho e, consequentemente, a diminuição do intervalo de intrajornada, que por lei deveria ser no mínimo de 1 hora. Por conta desta cláusula, podemos fazer a redução para 30 minutos. Então, este funcionário, de maneira alguma, pode desfrutar de menos de 30 minutos. No entanto, se for feito esse acordo para a redução do intervalo interjornado, não pode deixar de ser concedida a alimentação ao empregado no local de trabalho. Isso porque, diante dessa situação, o empregado não tem a necessidade Diante dessa situação, o empregado não tem a necessidade do deslocamento e assim ele tem essa redução na jornada do trabalho. Contudo, se você não fizer o fornecimento no entanto, se você não fizer o fornecimento da alimentação e fizer a supressão desses 30 minutos, nessa situação você tem que fazer o pagamento desses 30 minutos suprimidos do intervalo intrajornada com o adicional de hora extra, que é os 60%. Então, além do tempo da hora normal, você paga ainda com o adicional de 60%, sob pena de você ter ali uma situação de um risco passivo. Então, não deixe de fazer o pagamento ou fazer a concessão da alimentação da maneira correta. E, acima de tudo, faça o acordo por escrito nessa situação que você optar em fornecer a alimentação e então fazer a redução do intervalo desse funcionário. Ainda na cláusula 14ª, que fala sobre o intervalo interjornada, temos a possibilidade de estender esse intervalo, que por lei poderia ser até 2 horas e que é no mínimo 1 hora,
para até 6 horas. Isso porque o nosso setor existe a peculiaridade de ter ali refeições, às vezes no horário do almoço ou no café da manhã, e posteriormente esse estabelecimento vai servir de repente só um jantar. Então, diante disso, você também, empresário, pode fazer o acordo deste intervalo mais estendido para até 6 horas. Então, em vez de você dar o horário de almoço, você faz o intervalo de 6 horas entre uma jornada e a continuidade da segunda. Cláusula 15ª, intervalo interjornada. O que é isso, Monique? É o intervalo entre um dia e o outro. Antes nós tínhamos ele junto com a cláusula de intrajornada, que é o intervalo de alimentação. Mas, para que ficasse mais didático, fizemos a separação desse intervalo, deixando ele com uma cláusula própria. E atenção, empresário, o cuidado aqui que você deve ter é que entre um dia e o outro do trabalho, deve ter, do momento que esse funcionário parou de trabalhar para o outro dia, 11 horas. E isso não se aplica à situação da folga, que no caso da folga são 24 horas entre um dia e o outro. Cláusula 16ª, horas extras. As horas extras foram mantidas em 60% e ela deve ser paga sempre quando há o trabalho, e as horas extras devem ser pagas sempre quando há o trabalho, além das horas que são convencionadas no contrato de trabalho. Cláusula 17ª, feriados. Os feriados vieram em uma cláusula separada agora. Antes tínhamos ela em uma cláusula junto com os domingos e também com repouso semanal remunerado. No entanto, agora temos essa diferença que traz maior clareza. E atenção, temos um outro detalhe. O feriado agora, ele pode ser compensado dentro de até 30 dias. Antes, deveríamos fazer a compensação na semana seguinte. No entanto, agora, os feriados podem ser compensados em até 30 dias. Mas atenção novamente, se você deixar de fazer essa compensação, você deve fazer o pagamento desse feriado em dobro. Ainda na cláusula 17ª, trouxemos uma inovação, a título de recomendação, mas que todos nós devemos saber que é uma obrigação do empresário. Toda vez que houver ou a compensação ou o pagamento, deve ser anotado nas respectivas ou folha de pagamento a título de compensação, que se trata de compensação de feriado, ou então deve ser anotado no holerite feriado e o valor que foi pago a título de feriado. Cláusula 18ª, repouso semanal remunerado. Já tínhamos essa disposição, no entanto, trouxemos ela em uma cláusula separada, onde ficou somente falando sobre o repouso semanal remunerado. E o que é o nosso repouso semanal remunerado para a nossa categoria? É o dia de folga. Vai depender da sua jornada, mas aquele dia que é determinado ou em escala ou que não houver o expediente para esse funcionário, ele é a folga dele. Nesse dia, caso você precise convocar esse funcionário para o trabalho, deve ser feito o pagamento. Muitas pessoas fazem confusão, pensando que o descanso semanal remunerado deve ser necessariamente no domingo. No entanto, no nosso setor, boa parte das pessoas e das empresas precisam trabalhar aos domingos, feriados e tendo assim as folgas durante a semana. Então, independente do dia que essa folga cair, essa folga, uma vez que for trabalhada, ela deve ser remunerada. Cláusula 19ª, trabalhos aos domingos. Considerando a especificidade da nossa categoria e entendendo que, independente da atividade, na nossa categoria, maior parte dos estabelecimentos trabalham aos domingos, sendo assim, é um dia normal de trabalho, nós temos nessa cláusula a especificação que
todos os empregados do nosso setor, independente do gênero, deve ter pelo menos um domingo ao mês como folga. Isso porque a lei trabalhista garante aos empregados uma folga no domingo ao mês. Sendo assim, caso esse empregado tenha que trabalhar neste dia de folga dele, que seria ao domingo, ele deve ou ter a compensação desse dia ou ter o pagamento em dobro desse dia de trabalho que foi realizado ao domingo. No entanto, a respeito desta cláusula 19ª, devo advertir e deixar ressalvado a todos vocês que temos diversos julgados atuais que tratam sobre os domingos das mulheres, que a princípio era dito na CLT que deveriam ser quinzenais. Isso em uma ação que é movida contra a Riachuelo, uma empresa do comércio e que não tem tantas especificidades quanto o nosso setor. A princípio, essa ação se aplica e esse julgado que for trazido a esta ação. No entanto, pode sim vir a ter novos julgamentos e novos regramentos que falem de uma maneira genérica. E aí deveremos ter cuidado e, se caso for determinado que esses domingos as mulheres sejam quinzenais para todos os empregados, independente da categoria, aí deveremos aplicar o julgado que foi determinado pelo tribunal. Cláusula 20. Trabalho noturno. Nós sabemos que na CLT já existe a disposição que todo trabalho que é feito entre as 22 e 5 horas da manhã deve ser pago com adicional de 20% em cima da hora normal. Ou seja, se eu tiver um trabalho de um funcionário meu das 10 da noite até 3, 4 ou que começou antes disso, mas passou das 22 horas, eu devo fazer o pagamento além do valor da hora normal com mais 20%. E assim, da mesma maneira, caso eu tenha um funcionário que iniciou a jornada antes das 22 e estendeu após as 5 horas da manhã, esse trabalho também deve ser com o adicional de 20%. Isso a gente já tinha na nossa CLT. No entanto, em muitas consultas que eu recebo, já tive situações de empresários não saberem dessa informação. Então, trouxemos esse artigo a título de informação para vocês. Cláusula 21. Atraso. Nós já tínhamos essa cláusula na CCT e permanecemos com ela. E o que é essa situação? Caso esse funcionário chegar em atraso para trabalhar, ou você deve mandar ele voltar para a casa dele e então descontar esse dia de trabalho, ou se você permitir que esse funcionário, mesmo tendo chegado atrasado, trabalhe, não deve ser feito nenhum desconto do salário dele, ainda que de minutos. Cláusula 22. Compensação. Nós já tínhamos essa cláusula onde falava que a jornada de trabalho deveria respeitar o limite até 44 horas semanais e 220 horas mensais. E que essas horas poderiam estabelecer jornada de trabalho especial, reduzida, compensada ou jornada de 12 por 36. Esse parágrafo permaneceu. No entanto, acrescentamos a situação do banco de horas, que hoje é muito implementado nas empresas. E assim, regulamos aqui na CCT que essa compensação das horas que são anotadas dentro do banco de horas deve ser feita no período de até 6 meses. Então, empresário, tenha essa atenção. No período de 6 meses, se o seu funcionário trabalhou a mais, você deve dar dias de descanso para que ele compense esses dias. E não esqueça, anote sempre ali no ponto todos os dias que foram de compensação dessas horas. Além disso, é importante ter atenção que lá no parágrafo 5º ficou claro o que nós já sabemos. Não pode fazer o desconto do que é débito de horas caso essas horas não forem compensadas. Atenção!
existem situações, inclusive recentemente houve um julgado do TST que possibilitou esse desconto, mas as situações são específicas e pontuais. Deve-se ter a atenção e o cuidado em cada situação. E, em regra, deve ser feito um acordo por escrito com o seu funcionário se você for adotar o banco de horas e a compensação nesse regime. E caso esse funcionário ficar devendo horas para a sua empresa, dentro desse período de 6 meses, você também deve fazer a compensação, ou seja, esse funcionário vai trabalhar algumas horas a mais ou dias a mais para pagar essas horas que ele, porventura, ficou em débito. E atenção, na nossa cláusula 23 temos uma diferença. Constamos que nela existe o caráter indenizatório. Em muitos lugares você pode se precaver e colocar isso já no seu contrato. E caso você tenha isso no seu contrato, esse adicional não deve ser computado como reflexo e não integra as verbas da remuneração desse empregado. Mas atenção! Se você não tiver essa previsão, que ela se trata de uma verba indenizatória ou um acordo para o pagamento dessa quebra de caixa, falando que ela é uma verba indenizatória, nessa situação ela integra sim o salário do seu funcionário. E outro ponto, ela não pode, se você não tem essa previsão colocada no seu contrato de trabalho, ser retirada de quem ela já é reconhecida como uma verba que não tenha caráter indenizatório. Cláusula 24. Fornecimento de uniforme. Essa cláusula nós já tínhamos em nossa CCT e nós sabemos que todo empresário que quiser que um funcionário utilize um uniforme, ele deve fornecer, seja qual for o acessório que você quer que o seu funcionário utilize, seja uma bota, uma calça, uma camiseta, um moletom, independente do que é, o empresário, uma vez que traz aquilo como uma obrigação, deve fornecer. Considerando isso e considerando que se esse funcionário danificar esse uniforme ou extraviar, trazendo ali um prejuízo à empresa, ele deve restituir sobre o valor daquela peça que for danificada ou extraviada. Sendo assim, trouxemos uma única diferença na nossa CCT a respeito disso. Que enquanto você for fazer o fornecimento desse uniforme, você deve, na hora que for fazer o recibo desse uniforme, constar o valor de cada uma dessas peças, para que assim você tenha uma relação clara com o seu funcionário, tendo ali desde o início a ciência dele de qual é o custo de cada uma dessas peças. Cláusula 25. Fornecimento de equipamento de proteção. O equipamento de proteção é uma medida de proteção não só para o trabalhador, mas também para a empresa, pois a responsabilidade, caso venha acontecer qualquer dano à saúde desse empregado, é da empresa. E esse dano se ocorrer durante o expediente ou trabalhando. Então, diante disso, empresário, você deve não só entregar esses equipamentos de proteção, mas fazer o treinamento e também fazer a conferência de que se esse funcionário utiliza esse equipamento de proteção. O equipamento de proteção, ele é obrigatório a utilização pelo funcionário. Então, o recomendado é você fazer um termo de entrega e constando ali as especificações de cada EPI. E é claro, não deixe de entregar o equipamento de proteção com as especificações que nele segue, para que seu funcionário não só tenha ciência, mas tenha como ter a consciência de como utilizar esse equipamento de proteção. Cláusula 26. Auxílio alimentação. Isso veio como uma inovação na tentativa de auxiliar os empresários a trazerem maior remuneração aos seus empregados e também para beneficiar aqueles funcionários que sim, têm muita responsabilidade no dia a dia e que dão o sangue pela empresa.
Nessa situação, nós trouxemos a possibilidade do pagamento do auxílio alimentação a partir de R$100, podendo ser feito um desconto de 10% sobre o valor desse auxílio, ou seja, 10% sobre o valor de R$100 ou do valor que a empresa vier a conceder a esse empregado. Esse auxílio, terá direito a esse auxílio aquele funcionário que não incorrer em faltas nas condutas que estão disciplinadas lá no 482, que são penalizadas com advertência, suspensão, justa causa, ou que vier a faltar injustificadamente. E também aquele funcionário que não faltar de maneira injustificada. No entanto, se esse funcionário faltar de maneira injustificada, ele perde o direito. E aquele que tiver a justificativa, ele tem ali a possibilidade de faltar no máximo uma vez ao mês, ainda que seja por motivo de saúde. Esse auxílio, ele veio como uma maneira de indenizar, ou seja, é uma cláusula indenizatória. Diante disso, ele não traz encargos e reflexos sobre a remuneração. Mas é importante que o empresário tome o cuidado de fazer isso por meio de um acordo escrito, onde o funcionário fique ciente das regras dele e aceite essas regras, bem como esteja escrito caso o empresário decidir fazer o desconto de até 10% sobre esse benefício concedido. Cláusula 27, Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício que é obrigatório a toda empresa quando o funcionário fizer a utilização do meio de transporte público. No entanto, se esse funcionário não utiliza o transporte público, ele não tem a necessidade ele não deve receber esse benefício do Vale Transporte. Cláusula 28, Auxílio Deslocamento. Isso foi uma inovação que trouxemos para beneficiar as empresas e os empregados, pois nós sabemos que hoje temos muitos empregados que não dependem do transporte público, pois têm outros meios de deslocamento. Assim, o empresário que não precisa fazer o pagamento do Vale Transporte pode fazer a opção de pagar o auxílio deslocamento ao seu empregado a título de ajuda para que ele custeie o seu deslocamento, pois esse empregado pode vir de carona, de bicicleta, a pé ou por outros meios, como hoje nós temos os aplicativos. Então, diante disso, o auxílio deslocamento vem como uma maneira da empresa fazer o pagamento para o seu empregado de um valor que ele vier a estabelecer. No entanto, caso essa empresa estabeleça um valor que seria o correspondente pago a título de auxílio de Vale Transporte, ela pode fazer o desconto de 6% sobre esse valor. Claro, se for sobre o valor do Vale Transporte ou mais. Nessas situações, pode fazer o desconto. Caso o valor seja menor, não pode fazer o desconto. Mas, de toda forma, deve fazer a anotação no holerite, no contra-cheque do pagamento, a auxílio deslocamento, para que fique claro o valor que está sendo pago e esse valor não gera reflexos e nem é incluído e esse valor não gera reflexos e nem integra a remuneração. Mas atenção, empresário, não deixe de fazer um acordo por escrito com o seu funcionário, para que ambas as partes tenham consciência e saibam a respeito do benefício com todas as regras. Cláusula 29. Educação e aperfeiçoamento profissional do empregado. Muitas empresas têm a necessidade de estar investindo investir em seus funcionários, não só como uma necessidade, mas também como um benefício e um atrativo para a empresa e para o seu empregado na carreira profissional.
Diante disso, muitas empresas ficavam sem um respaldo e ficam, pois acabam esquecendo que poderiam fazer um acordo ou um contrato trazendo a previsão que aquele funcionário deve fazer, após fazer o curso e ter aquele investimento, ficar um período de tempo na empresa. Agora, nesta cláusula, nós trouxemos essa opção como algo permitido em nossa CCT e deve ser feito por meio de acordo entre o empregado e o empregador. E é importante que neste acordo você não só coloque o investimento, mas também estabeleça de maneira razoável um prazo que este funcionário deve ficar vinculado na empresa como uma maneira de trazer uma devolução pelo investimento feito em sua carreira. Então, empresário, não deixe de fazer o acordo por escrito e deixar estes regramentos claros para quando você fizer esses investimentos na educação. Cláusula 30. Participação de lucros e resultados. Muitas empresas me procuram e sempre me perguntam como fazer para remunerar e trazer ali uma participação sobre os lucros que a empresa tem. E aqui nós trouxemos a recomendação, não uma obrigação, mas uma recomendação que quando a empresa fizer a opção de fazer a PLR, faça com a anuência dos sindicatos. Isso porque nós podemos dar o respaldo para o empresário de como fazer isso da maneira mais clara e idônea para todas as partes. Cláusula 31. Tempo à disposição da empresa. Nessas cláusulas, nós temos a situação de quando a empresa suspendeu o trabalho por algum motivo técnico para a execução de alguma manutenção, serviço de limpeza ou ainda por outras razões, e também quando for impraticável as suas prestações de serviço, independente de uma causa determinante, não pode exigir desse funcionário a compensação daquelas horas que foram deixadas de trabalhar. Então, nessa situação, você deve tomar um cuidado. Cláusula 32. Atestados médicos. Essa cláusula disciplina que os atestados médicos devem ser aceitos pelas empresas. E esses atestados médicos, a princípio, têm que ser de redes credenciadas. Médicos que estejam de fato regulares com o CRM, ou seja, tanto médicos particulares quanto médicos que atendem no Sistema Único de Saúde. Mas atenção, nessa situação, se houver rasura ou qualquer se houver rasura ou se esse atestado estiver ilegível, o empresário não é obrigado a aceitar. Nesta cláusula, tivemos ainda duas inovações, nessa cláusula ainda temos duas inovações, que é quando a situação de acompanhamento de filhos, que é resguardada pela CLT, a possibilidade dos pais acompanharem os seus filhos por até 2 dias, e no parágrafo 2º, temos uma situação que veio como um alerta para as empresas, considerando que muitos julgados hoje já condenam as empresas quando os filhos desses empregados ficam internados e eles precisam se ausentar para o trabalho, para acompanhar os seus filhos no hospital. Nessa situação, vamos fazer um alerta, porque hoje, na lei, não existe nenhum regramento que obrigue o empregado a fazer isso. No entanto, em todos os julgados que você vier a procurar, você vai ver a condenação das empresas a fazer o pagamento pelos dias que esse empregado faz o acompanhamento aos seus filhos quando existe a internação. Isso porque no ECA existe a determinação de que os pais têm o dever com os seus filhos e caso eles não venham a cumprir com essa responsabilidade, podem responder criminalmente pelo abandono do incapaz. Sendo assim, os julgados, com base nessas outras leis, entendem que o acompanhamento na internação aos seus filhos se trata de um dever dos pais e que não pode ser omitido.
Por isso, as empresas têm que fazer o pagamento desses dias. Mas atenção, aqui nós trouxemos que o dever da empresa é até 15 dias. E nos julgamentos não temos essa delimitação. O que seria o ideal e interessante para as empresas? Darem ao empregado um suporte quando do pedido dessa assistência para o afastamento. No benefício previdenciário não existe nada específico, mas muitas pessoas hoje entram e ingressam com ações próprias contra a Previdência para esta finalidade de ter esse afastamento pago pelo INSS. Mas atenção, para que você tenha o direito de acompanhar ou para que esse empregado tenha o direito de acompanhar esse filho, ele precisa comprovar que de fato ficou no hospital. Esse empregado não vai trazer só um atestado de que esse filho estava no hospital. Ele tem que comprovar que ele esteve lá com um laudo médico, descrevendo que por todos os dias que constar nesse atestado, ele esteve ali acompanhando efetivamente no hospital. Ainda na cláusula segunda, que fala sobre os atestados médicos, temos no parágrafo 2º o regramento que fala sobre o acompanhamento dos pais aos filhos que estão internados, estes filhos menores de 12 anos. Isso porque no ECA traz a obrigação dos pais com o dever de acompanhamento e resguardo pelos filhos. Diante disso, temos não um julgado, não temos uma lei específica sobre essa situação que obrigue as empresas a custear isso. No entanto, temos muitos julgados, jurisprudência vasta, falando que caso esses filhos estejam internados e os pais comprovem que esses filhos estão internados e eles estão acompanhando no hospital esse filho, as empresas devem fazer o pagamento desses dias. Nesses julgados não existe uma limitação de dias. No entanto, de uma maneira correlata ao que temos ali do benefício de licença, que após ao 16º é feito o pagamento pelo INSS, colocamos em nossa CCT uma limitação que a empresa faria o pagamento até os 15º dia. No entanto, como esses outros dias pode sim ter o risco de ser condenada a empresa ao pagamento desses dias, o que eu recomendo a você, empresário, fazer se houver condição? Trazer esse funcionário a um jurídico para que ele ingresse com uma ação previdenciária pedindo esse benefício para o seu empregado, para que ele receba isso diretamente do INSS. Mas a ressalva, existe um risco porque muitas vezes as empresas são orientadas a não fazer o pagamento desses dias e assim como não existe nenhum regramento, ele poderia não fazer e aí nasce uma possibilidade de um passivo. A recomendação seria que fosse feito o pagamento, mas, como eu disse, não existe uma lei e sim julgados recorrentes sobre esse tema. Então, tome cuidado. A nossa CCT trouxe isso como uma recomendação de cuidado e para que a empresa faça o pagamento até o 15º dia. Cláusula 33, estabilidade gestante. Nós temos o tempo de estabilidade da gestante de 5 meses. Cláusula 34, retorno à previdência. Essa cláusula veio como uma sugestão, veio para explicar a questão da previdência, pois hoje nós temos a questão do limbo jurídico, que é quando esse funcionário que após uma licença acaba não retornando, muitas vezes porque está aguardando um recurso do INSS. Mas nesse período, esses empregados acabam às vezes não vindo à empresa trazer uma satisfação ou pontuar à empresa que foi feito o protocolo de um recurso, pois de repente o médico dele permaneceu ou entende que ele deve permanecer em licença. Nessas situações, trouxemos aqui na cláusula 34 o regramento que deve ser informado a esse empregado
em situações como em caso de recurso. Nessas situações, como está descrito aqui na cláusula, no parágrafo 1º, o empregado que tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, ele deve comunicar à empresa por escrito. Sendo assim, a empresa fica ciente que ele tem um recurso, mas nessa situação, o empregado também deve fazer uma declaração, pois, considerando que ele tem uma alta previdenciária, ele deveria retornar à empresa no primeiro dia útil após a alta. E se ele fizer a opção de não retornar ou ele não tiver de fato condições de saúde para retornar, nessa situação ele deve fazer uma declaração assumindo o risco desta situação de não ter a remuneração e ter os dias de desconto feitos pela empresa. Atenção! Como diz no parágrafo 3º, você, empresário, não pode deixar de cientificar o seu empregado a respeito dessa cláusula, caso ele traga para você um atestado que ele terá direito à licença. Então, faça isso por escrito. Cláusula 35. Deficiente físico. As empresas se comprometem a não fazer restrições para a admissão de pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência física, sempre que as circunstâncias materiais e administrativas da empresa assim permitirem. Cláusula 36. Provas de vestibular ou Enem. Fica assegurado o abono de faltas ao colaborador que for fazer provas de Enem ou de vestibular. No entanto, esse abono é somente do dia da prova. Cláusula 37. Aviso prévio. O empregado que for demitido e no curso deste aviso prévio obtiver outro emprego, nesse período, ele deve trazer uma declaração da empresa que irá contratá-lo para comprovar isso ao empregador e assim a empresa fica dispensada de pagar o restante dos dias que não forem trabalhados, que deveriam ser trabalhados a título de aviso prévio. Cláusula 38. Jornada de trabalho em tempo parcial. Você já conhece essa modalidade? Ela já estava em nossa CCT, no entanto, ela permitia que as empresas contratassem funcionários nessa modalidade que trabalhassem até 3 dias numa semana, com a limitação de 26 horas semanais. No entanto, nós trouxemos um diferencial, atendendo então o que está na lei, pois ampliamos para 4 dias e 30 horas semanais. Então, atenção, empresário, você não pode fazer horas extras se você tiver um trabalho de 30 horas, apenas se for menor do que isso. O regramento do tempo parcial permanece o mesmo. No entanto, nós trouxemos aqui no parágrafo único também uma clareza a respeito dessa situação, pois nessa modalidade o empresário pode fazer a opção de pagar ou não para o empregado que for contratado nesse regime os benefícios que paga para os outros funcionários. Nesse parágrafo único, temos a situação de que o empresário pode fazer a opção de pagar os outros benefícios para esse empregado que contratar em regime de tempo parcial, se quiser. No entanto, o auxílio alimentação, uma vez que for concedido para os demais empregados, deve ser concedido para o empregado que for contratado no regime de tempo parcial. Cláusula 39. Trabalho intermitente. Essa cláusula já tínhamos em algumas CCTs do nosso estado, mas com o regramento anterior, que é o genérico do contrato intermitente que está em lei. Agora, em nossa CCT, trouxemos algumas diferenças. É claro que você, empresário, deve fazer o registro em carteira e também fazer a intimação desse funcionário com uma antecedência de 48 horas. Mas atenção, na nossa CCT, trouxemos a delimitação de que esse empregado contratado em regime de contrato de trabalho intermitente, ele pode trabalhar apenas 2 vezes na semana, ou seja, até 20 horas semanais,
ou 80 horas mensais. O que eu quero dizer com isso? Esse funcionário que for trabalhar 8 horas pode fazer no máximo 2 horas de horas extras, tendo ali uma jornada de até 10 horas. Sendo assim, se ele trabalhar 2 dias na semana, ele terá uma jornada semanal de 20 horas. E por que nós trouxemos tantas especificações e um regramento tão específico nessa situação? Para contribuir com a nossa categoria, onde muitos empregados não querem ficar vinculados apenas com uma empresa, ou nas situações que a empresa precisa contratar esporadicamente um funcionário. Diante disso, nós trouxemos essa possibilidade para que as empresas evitem a contratação de diaristas ou frees, que é um regramento que não existe na nossa CLT, salvo para a questão das domésticas, que não se aplicam no comércio, como é o caso da nossa categoria. Então, empresário, ao invés de você contratar uma pessoa por diária ou free, traga a possibilidade deste contrato intermitente, que o funcionário vai ter todos os respaldos jurídicos possíveis, que é o recolhimento das verbas de INSS, FGTS, ele vai ter o direito às férias, a 13º, tudo da maneira proporcional. E atenção, isso não é um resguardo só para a empresa, mas também para o empregado, porque caso esse funcionário vier a sofrer um acidente, ele tem o respaldo dos benefícios sociais que são concedidos pela Previdência. Então, empresário, isso é um alerta nosso para vocês. Evitem a contratação ou não façam de maneira nenhuma a contratação de diárias e frees. Faça a contratação pela modalidade intermitente. Esse funcionário, ele não fica vinculado todos os dias. Ele pode fazer a negativa de trabalhar caso ele não queira. Faz o registro e é feito os pagamentos de maneira proporcional. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre esse regramento ou sobre essa modalidade, não deixe de consultar a nós. Envie um e-mail pelo jurídico@sindams.org.br. Nesse regramento, nós estabelecemos em nossa CCT uma diária mínima de R$ 80. A empresa pode, se tiver condições, fazer o pagamento de uma diária num valor maior. No entanto, independente do valor da diária que for paga, ela deve ela deve arcar totalmente com os custos de INSS e FGTS, ou seja, ela não vai fazer o desconto da parte do empregado, ela vai fazer o pagamento do INSS e FGTS da parte dela e da parte do empregado, num único recolhimento, sem ter nenhum desconto sobre o valor da diária. Cláusula 40, gorjeta. Além dessas situações dos descontos que eu já falei, também temos a situação da súmula 354, que fala que a gorjeta integra o salário e deve ser considerada para a média anual, mas não compõe a base de cálculo do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Nessa situação, você deve tomar cuidado se a sua empresa decidir não fazer mais o pagamento da gorjeta. Aqui no nosso CCT, no parágrafo 10º, trouxemos a possibilidade, isso porque tem muitos julgados que são divergentes, não existe um consenso na jurisprudência. Então, trouxemos isso na tentativa de trazer uma maior tranquilidade para a empresa, mas ressalvamos que é possível, sim, ser invertido em uma decisão judicial que vai depender do juízo a interpretação a respeito da cláusula. No entanto, no parágrafo 10º, nós trouxemos o seguinte regramento. Caso a empresa que fizer o acordo da gorjeta com a anuência do sindicato, ou seja, com a homologação do sindicato, ele não terá a integração da gorjeta para todos os fins. Nessa situação, caso a empresa deixe de cobrar a gorjeta, aquele valor que é pago pela gorjeta não fica incorporado ao salário.
A gorjeta, trouxemos também o regramento sobre a gorjeta espontânea, que é aquela quando a empresa não faz a opção de fazer o pagamento na empresa. Aqui na nossa CCT também trouxemos o regramento sobre a gorjeta espontânea, que é aquela dada ao empregado direto pelo funcionário, sem constar ali no cupom fiscal. E nessa situação temos duas hipóteses. Quando a empresa não faz a opção de cobrar a gorjeta, então já é um consenso que não seria pago, mas também temos a situação de quando a empresa cobra a gorjeta e essa gorjeta deveria ter a retenção e assim a divisão entre os demais. Aqui trazemos o regramento quando essa gorjeta é escrita no cupom fiscal, ou seja, a empresa faz a opção de cobrar. E então, nessa situação, o empregado deve trazer essa gorjeta, ainda que paga de maneira espontânea pelo cliente, e trazer para o empresário fazer a retenção e então a divisão conforme o uso e o costume da empresa. A gorjeta, nesse caso, ela deve ser homologada com a anuência do sindicato patronal. Isso porque na nossa convenção coletiva já traz isso há anos como uma obrigação. Para que a empresa não tenha problemas, deve fazer dessa maneira, pois pode incorrer até em pagar multa pela não homologação. Ainda aqui na cláusula 40, eu devo alertar que nessa situação, o acordo de gorjeta pode ser feito entre as partes. No entanto, como uma recomendação para trazer maior clareza e segurança para as partes, eu recomendo que seja feita a homologação deste acordo com a anuência dos sindicatos. Cláusula 41. Plano odontológico ou médico. Hoje, em nosso sindicato, temos a extensão de vários benefícios que são concedidos aos nossos associados. E por conta disso, trouxemos essa cláusula em nossa CCT que possibilita que, uma vez que o empregado quiser fazer a adesão a algum desses planos que são feitos com os nossos parceiros, a empresa deverá fazer o pagamento do plano de saúde ou odontológico e então fará um pagamento direto a esse parceiro. Mas, para isso, o empregado deve trazer esse contrato desta adesão ao plano odontológico ou de saúde para a empresa. E caso esse empregado tenha o contrato rescindido, ou seja por pedido de demissão ou por ter sido demitido, ele deve fazer o pagamento desse plano de saúde ou do plano odontológico. Homologação de rescisão do contrato de trabalho. Muitos anos houve a necessidade e a obrigatoriedade da homologação para funcionários após um ano. No entanto, hoje nós não temos mais essa necessidade em nossa CCT. Porém, o que se recomenda e que é devido ser feito é a homologação de rescisão quando existe o pedido de demissão por gestante ou por algum funcionário que tenha estabilidade. Nessas duas situações, existe a necessidade que seja feita a homologação. Essa homologação administrativa pelo sindicato ou de maneira judicial diretamente nos fóruns trabalhistas, onde ambas as partes, tanto o empregado quanto o empresário, deve ter a representação de um advogado. Independente do motivo que a sua empresa venha a solicitar a homologação, nós trouxemos aqui no parágrafo 2º a lista de todos os documentos que devem constar junto com seu pedido, que será direcionado no e-mail que nós constamos em nossa CCT. Nesse e-mail, você deve anexar todos os documentos que temos aqui. Além disso, deve também fazer o requerimento desta data de homologação. Mas atenção, independente da data que essa homologação seja feita, logo pode ser feita 1, 2 ou 3 dias depois, isso por questão de data ou agendamento, o ideal é que você faça o pagamento dentro do prazo, ou seja, respeitando o prazo que está estabelecido em lei e na CCT. Então, tome esses cuidados.
Para você fazer a homologação, você deve mandar os documentos no e-mail. Em Campo Grande, nós temos a especificidade de que o pagamento das verbas rescisórias devem ser efetuadas dentro do prazo de até 5 dias após o término do contrato de trabalho ou até o 10º dia contado da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio por motivo indenizado ou mesmo da dispensa sem o cumprimento do aviso prévio. Cláusula 44. Curso no sindicato. No decorrer do curso que o sindicato vier a promover, as empresas poderão conceder estágios aos estudantes, conforme disciplina a Lei 6.494 de 1977. Cláusula 45. Benefício social familiar. Esse benefício social familiar, ele deve ser pago por todas as empresas que estão abaixo da nossa categoria, ou seja, toda empresa que fizer parte do setor de hospedagem e alimentação. E isso é independente dessa empresa estar ou não associada ao sindicato, ou deste empregado estar ou não associado ao sindicato laboral. Estes benefícios, eles são devidos independente desta empresa arcar ou não com esses custos. No entanto, caso a empresa não arque, ela estará descumprindo uma cláusula da CCT e consequentemente, terá outras implicações. Além, é claro, da possibilidade da cobrança judicial deste benefício. O benefício social familiar, ele é voltado e tem benefícios como o certificado digital para os empresários, benefícios como auxílio natalidade para os empregados, benefício de casamento e outros vários benefícios que vocês podem ter maiores informações olhando ponto a ponto desta cláusula. Cláusula 46. Contribuição assistencial patronal. Essa contribuição ela é destinada para financiar todo o trabalho que o sindicato exerce, inclusive para esse trabalho que é feito com a convenção coletiva, que atinge todo o setor. No entanto, essa contribuição assistencial, ela pode ter a oposição, caso a empresa não tenha o interesse de fazer a contribuição. Caso a empresa não tenha, ela deve fazer o direito de oposição, que deve ser exercido no prazo de até 60 dias após a publicação da convenção coletiva. Caso a empresa não faça o direito de oposição, a cobrança da contribuição patronal é legítima, então não deixe de contribuir. Cláusula 47. Contribuição assistencial dos trabalhadores. Essa contribuição, assim como a contribuição patronal, ela também é feita pelos empregados para que seja financiado os custos do seu sindicato. Isso é diferente da contribuição associativa, que é para as pessoas que fazem a opção de se associar. Nessa situação, quando o empregado fizer a opção de fazer a contribuição assistencial, o empresário deve fazer o recolhimento diretamente para o sindicato laboral. Diante disso, empresário, fique atento, pois existe o direito de oposição. E a minha dica é: não façam nenhum tipo de documento para ceder aos seus empregados, mas tragam esse regramento da contribuição assistencial dos trabalhadores nos quadros de comunicação, pois assim eles ficarão alertas que eles devem fazer o direito de oposição. Logo, caso o empregado não faça o direito de oposição junto ao sindicato dos empregados, ele terá que fazer, você empresário, terá que fazer o recolhimento e a contribuição direto no sindicato dos trabalhadores. Então, tenha cuidado, não deixe de ter o conhecimento integral sobre essa cláusula e sobre os regramentos. Caso esse empregado não faça o direito de oposição
E quando você vier a fazer o desconto e pedir ali a autorização para ele por escrito, que não é uma obrigatoriedade nos termos do que está nesta cláusula, mas que eu recomendo que vocês façam, caso ele tenha alguma contestação, oriente que eles procurem o sindicato dos trabalhadores para qualquer esclarecimento ou para fazer o seu direito de oposição. Cláusula 49. Multa por descumprimento da convenção coletiva. Essa cláusula é bem conhecida, mas ela só é devida caso você, empresário ou empregado, descumpra qualquer uma das cláusulas que estão estabelecidas na nossa CCT. Essa cláusula é no valor de um salário normativo. Então, não deixe de cumprir as cláusulas e conhecer integralmente a nossa CCT. Cláusula 50. Multa por dispensa de trabalhador próximo à database. A Lei 6.708 de 1970 e a Lei 7.238 de 84, ambas no seu artigo 9º, estabelecem e determinam uma indenização adicional caso a empresa faça a dispensa do empregado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção da database. Então, tome cuidado, preste atenção na nossa database e não faça essa dispensa nesse período. Pois, caso seja feita, deve ser feito o pagamento do valor de um salário. Cláusula 51. Dissídio coletivo. Nessa cláusula, nós tratamos sobre a questão dos dissídios coletivos, que é quando os sindicatos não conseguem chegar em um consenso. Então, diante dessa situação, esta cláusula estabelece que a CCT anterior continua a ter vigência até que seja aprovada ou chegue a um consenso por conta de uma decisão judicial. Cláusula 52. Competência. Esta cláusula estabelece que a Justiça do Trabalho é quem tem competência para julgar e processar qualquer ação ou dúvida em casos de omissão desta CCT. Meu nome é Monique Roth, sou advogada do SINDA-MS. Estou à disposição. Caso tenham dúvidas, mandem e-mail no jurídico@sindams.org.br e peço para que vocês sigam na minha rede social, Monique Roth, para terem mais dicas diárias sobre como diminuir os riscos de ações trabalhistas na sua empresa.